Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vindos. Eu, professora Roseli, e convido para juntos conversarmos sobre Microsoft Excel. Isso mesmo, Microsoft Excel. Em especial, nós vamos conversar sobre 3 funções, chamando e iniciando a estrutura dentro da estatística. Com quem, Roseli, sobre quem você vai falar, prof? Vamos lá? Então vamos, já iniciando aqui. Você já visualiza que aqui na nossa janela nós estamos com o Microsoft Excel, muito bem. Nós vamos lá para a guia Fórmulas. Dentro da guia Fórmulas, nós temos a primeira linha de estudo, que é o nosso grupo Biblioteca de Funções. Muito bem. Dentro de biblioteca de funções, nós temos mais funções, e descendo a gente ganha estatística. Nós vamos descer um pouquinho lá na letra M, e nós vamos na função modo. Nós vamos conversar sobre modo multi e sobre modo único. Então, é essa a nossa conversa. Falar sobre a função modo, que está para nós dentro da categoria de estatística. Já estou aqui com a nossa janela do Excel na tela, você também pode depois abrir seu Excel e verificar tudo isso que a gente vai conversar. E para começar a falar da função modo, a gente tem que lembrar de um conceito. Eu sempre falo para todos, a gente tem que saber conceito para poder avaliar, analisar uma questão que a gente recebe. Dentro da estrutura da estatística, nós temos várias funções que são inseridas tanto na própria estatística, como também dentro do Microsoft Excel. E uma linha para nós de estudo é moda. Moda para nós, na estatística, é um valor, é um elemento que mais aparece dentro de um intervalo. Na linha de fórmula, a função se chama modo. Só que nós estamos recebendo várias atualizações na estrutura do Microsoft Excel, proposta pela própria Microsoft, que algumas funções vão deixar de existir. Porém, elas estão na estrutura do Microsoft Excel, na versão 365, por questões de compatibilidade com versões anteriores. Então, vamos organizar as informações. Primeiro, nosso Excel aqui na tela, vamos inserir alguns valores numéricos nas células. Vamos começar aqui. Eu vou digitar valores aleatórios. O número 8, o número 74, o número 5, o número 6, o número 10. Vou inserir outra vez o número 8, vou inserir o 15 e vou inserir o número 2. Estou trabalhando de modo aleatório. Eu vou posicionar o nosso cursor aqui na célula D2 e vamos começar a digitar. Igual, modo. Digitar a função modo, nós vamos observar que nós temos 3 vezes a possibilidade de modo. Essa função modo, para nós, observe que ela está até com uma tensão. Significa que essa função está disponível para compatibilidade. Retornar o valor mais repetido, o que ocorre com mais frequência em uma matriz ou intervalo de dados. Logo, a função modo, ela deixará de existir. E nós vamos trabalhar com a função modo único. Mas nós vamos visualizar as duas funções, ok? Ambas, tanto a função modo como a função modo único, nós vamos trazer o mesmo resultado. Por enquanto, a versão 365 possui a função modo, por questões de compatibilidade. Porém, a que está sendo mais utilizada na estrutura do 365 é a função modo único. Vamos conversar um pouquinho sobre o modo, para que você possa visualizar
que nós vamos ter a mesma leitura e interpretação. Então, nós vamos trabalhar a função modo no intervalo da célula 1 até a célula A8 e nós vamos fechar o parênteses. O que a função modo faz, prof? Vamos lá. Retorna como resultado o número, o elemento que aparece com mais frequência. Ao pressionar a nossa tecla Enter, nós vamos ter o número 8. Por que o número 8? Porque o número 8 apareceu aqui para nós na célula 1 e o número 8 apareceu aqui para nós na célula A6. Então, o número que mais se repete é o número 8. Ok? Muito bem. Vamos continuar fazendo outra leitura. Eu vou descer um pouquinho aqui e eu vou lá para a linha 13, a célula 13. Vou digitar outros valores. O 10, o 6, o 9, o 10 de novo, o 7, o 8, o 2, o 13 e o 2. E, novamente, eu vou digitar aqui com você a função modo, agora num outro intervalo. E ao pressionar a tecla Enter, o que nós vamos ter? Professora, agora nós temos dois valores que se repetem. O número 10 e também o número 2. Qual será a alternativa correta? Se a gente se deparar diante de uma linha de raciocínio dessa lá na prova, você vai analisar o primeiro valor que se repete. O primeiro valor dessa sequência, dessa matriz, desse intervalo. Então, o primeiro é o valor 10. Então, ao pressionar Enter, nós vamos ter o valor 10 como resposta. Mesmo sabendo que nós temos o 10 e nós temos, olha aqui, ó, o 2. Então, é para nós o primeiro valor. Roseli, se eu colocar o 2 lá no lugar do 10, um exemplo, e colocar logo embaixo, inverter, olha aqui, ó, o primeiro número que aparece é o número 2. Então, o número 2, depois o número 2, o número 10, depois o número 10. Então, conversando sobre a função modo, traz para nós como resultado a moda, lá na estrutura da estatística, cujo resultado equivale ao elemento que aparece, né, em maior frequência. E se acontecer de tivermos 2, 3 valores que aparecem na mesma linha de frequência, o que nós vamos ter como resposta? O primeiro dessa sequência. Fechou? Beleza, maravilha. Agora, eu vou descer mais um pouquinho aqui para a gente pegar outro intervalo e colocar todas essas informações em ordem para que você não tenha nenhuma dúvida e, claro, nenhuma surpresa na sua prova. Vamos colocar outros valores aqui. 12, 39, 45, 8, o 12 novamente, o 7, o 9, e eu vou agora apresentar a você a função modo único. O que nós conversamos? A função modo único retorna o valor mais repetido, o valor no singular. Então, a gente vai interpretar que a função modo único tem a mesma função da função modo. Só que nós estamos na versão 365, sendo apresentada a função modo único como padrão e a função modo só em questão de compatibilidade. Então, quem já estudou a função modo, trazendo a moda, o valor que mais se repete, é só fazer essa observação, que a função modo único é a mesma função modo, né? Só que agora atualizada com outro elemento. Por quê? Porque único só trará um elemento que se repete. Aquele exemplo, eu tenho 2 valores, um vai ser a resposta. E ao pressionar aqui, nesse caso, a tecla Enter, nós vamos ter o 12, e o 12 sendo o elemento da nossa alternativa correta. O que aconteceu com o 12? É o elemento que se repete. Se, porventura, a gente tenha mais de um valor que se repete, vamos lá, 2, 6, 9, 7, 4, eu vou colocar novamente o número 6 e vou colocar novamente o número 9. De novo, a função modo único
vai ler o intervalo para a gente e vai trazer como resultado o primeiro elemento que se repete. Mesmo que eu tenha 2, 3, vários elementos, é o primeiro que se repete. Ou seja, eu tenho o número 2, o número 6, o número 9, o número 7, o número 4, o número 6 e o número 9. Então, nós temos 2 vezes o número 6 e 2 vezes o número 9. Ao pressionar Enter, qual será o elemento dessa resposta da fórmula? O primeiro que aparece, ou seja, o número 6. Ok? Então, eu tenho o 6 aqui e eu tenho o 6 aqui. Mas eu também tenho 9, mas o 6 é o primeiro que apareceu nesse intervalo, nessa sequência. Então, ele responde a questão. Ficou claro? Então, repetindo para nós, subindo aqui, eu fiz vários exemplos e depois você pode fazer todos esses exemplos. Não precisa ser exatamente esses números, podem ser quaisquer outros. A função modo tem a mesma linha de leitura e interpretação da função, o que para nós? Modo único. A função modo único é a proposta das versões mais atuais, dentre elas a 365, que a gente tem circulando com mais frequência nos editais. Lembrar, função modo está na versão 365 por questões de compatibilidade. Muito bem. Se eu tenho um valor que se repete, esse não tem o que discutir, é a resposta da nossa fórmula. Agora, outros valores que se repetem, analisa o primeiro. O primeiro responde a nossa questão. Muito bem? Certo? Ok? Maravilha. Agora, eu quero falar com você sobre o modo multi. Tá? Esse modo multi, eu ainda não vi em questão. A gente está conversando aqui para nós, julho de 2024, estou gravando, né, para vocês aqui essa informação, eu ainda não vi a questão modo multi. Então, vamos colocar e está presente nas versões mais recentes. Vamos trabalhar com valores 5, 6, 9, 4, 18, o 5 aqui de novo, o 12, vamos colocar o 6 aqui de novo, e vamos colocar o 4 aqui de novo. Muito bem. Se for a função modo único, o que nós vamos ter? Se for a função modo único, retorna o mais repetido, o mais singular. Nesse caso, 5 seria a nossa resposta. Agora, a gente não vai falar no modo único, a gente vai falar no modo multi. O multi, para nós, retorna os valores mais repetidos. Ou seja, nós vamos ter mais números com a resposta lá na sua questão correta. Roseli, o que é isso? Multi, vários, múltiplos. Quantos números nesse intervalo se repete? Então, veja. Eu tenho o número 5, o número 6, o número 9, o número 4. O 18, 5. Então, o 5 repetiu. Então, é o primeiro resultado. Nós temos o número 12, o número 6. O número 6 repetiu. E nós temos o número 4, ele também repetiu. Então, o 5 repete, o 6 repete e o 4 repete. Ao pressionar Enter, nós temos o 5, o 6 e o 4. Tá certo? Então, veja o que nós temos como resultado. Então, agora não é só único, agora é multi. E esse multi é de múltiplos, é de vários, não é de multiplicação, é de vários, multi. Ou seja, naquele intervalo, eu posso ter mais de um valor que se repete. Ok? Muito bom. Fazendo novamente? Podemos, vamos lá. Vou colocar o 5, o 6, o 3, o 9, o 8, o 7. Vamos colocar aqui o 3, vou colocar o número 10. Ok, volto lá. Igual, modo que para nós? Multi. O intervalo é esse bonitão aqui para nós e a gente pressionou Enter. Só veio o valor 3. Por que só veio o valor 3? Olha, porque é somente o valor 3 que se repete. Agora, vamos lá. Eu vou colocar aqui o número 5.
Então, eu já tenho o 5, que é o primeiro para nós, e o 3, que é o segundo. Ok? Então, o 5 aqui para nós também, olha, repetiu para a gente. Então, é essa proposta que eu quero que você coloque aí nos seus estudos. Tanto a função modo, que está na versão 365 para compatibilidade, a função modo único, que será a sucessora da função modo, e a função modo multi. Ok? Beleza? Agora, para deixar tudo legal aqui para você, todo o conteúdo organizado, eu já separei uma questãozinha aqui da VUNESP. A VUNESP, no dia 7 de julho, foi lá na prefeitura de Piracicaba e cobrou nessa prova uma questão, que foi aqui para nós, ó, a questão de número 22. Considere a planilha, ainda lá na versão 2016, lembrar que nós temos a função modo único sendo presente nas versões atualizadas, e a versão 2016 é uma dessas versões que engloba a função modo único para nós. Coluna A, coluna B e coluna C. Ao digitar a função igual modo único, aqui na célula ó, C12, que está formatada com o mesmo padrão da célula C3 até C11, ou seja, está formatada aqui para nós, olha, em contábil, tá? Então, aqui a formatação que nós temos é a formatação contábil. Contábil para nós é aquela formatação onde o símbolo da moeda fica para nós distante, né, do valor. Se o R cifrão tivesse juntinho do número, seria moeda. Então, a formatação é contábil. Muito bem. E ela fala o resultado apresentado será. Então, veja, o modo único é o valor que se o que repete, é o valor que aparece mais vezes. Então, vamos analisar. Nós temos o 1.000, o 800, o 500, o 300, o 750, o 550, o 650, o 800. Então, olha aqui, ó. O 800 aqui para nós é o número que apareceu 2 vezes. Ou seja, nem tem aqui nenhum problema, nenhuma dificuldade, é o número que aparece mais vezes. Roseli, se eu tivesse 2 vezes o 1.000 e 2 vezes o 800, seria o 1.000, porque ele é o primeiro, tá certo? Se eu tivesse 2 vezes de 800 e 2 vezes de 300, seria o 800, porque ele é o primeiro. Tá bom? Então, assim, olha, essa questão cobrada em Piracicaba, para agente fiscal na prova de 7 de julho, a nossa alternativa B é a alternativa correta. E lembrar, se a gente tivesse aqui, ó, a função modo, tá certo? Seria para nós a mesma interpretação. Ou seja, modo e modo único vai trazer o mesmo resultado, que é a moda. Ou seja, o valor que mais se repete, o valor que aparece com mais frequência. E se possuir mais de um valor que repete, né? Observe quem é o primeiro dessa sequência. Ou seja, questão para nós interessante, que provavelmente aí tirou muito candidato, né, da sua zona de conforto e é considerado uma questão tranquila. O que nós tivemos aí foi uma atualização da função modo, que agora ela é vista como modo único, ok? E não esqueça, coloca nos seus estudos também a função modo multi, que são várias vezes, né, que os números poderão aparecer, várias vezes em repetição. 2 vezes o número 800, 2 vezes o número 300. Quem é a resposta? O número 800 e o número 300. Tá certo? É isso aí. Então, vou dizer para você, bons estudos, faça nota, traga sempre informação para os seus estudos, né? Não fique esperando aquela questão chegar na sua prova para você ter ali, né, uma surpresa, ficar fora daquela zona de conforto. Insira todas as funções, a gente tem várias aqui no canal, que você porventura não conheça, entra, viaja aqui no nosso canal, né? Não é meu, é nosso canal. Tudo que eu deixo aqui é pra gente. Se inscreva no canal, sempre tem coisa legal chegando por aqui e estudar de modo organizado. É isso, o meu abraço. E a gente se encontra aí, né, com o próximo assunto. Tá bom? Tchau.